quer mudar pra você se ver melhor. Aqui na TV Assembleia. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Olá, boa noite. Estamos começando o programa Questão de Ordem. Hoje, quinta-feira, passado aí o feriado do meio de semana, um feriado importante do Dia Internacional do Trabalho, o dia 1º de maio, que é sempre uma data de muita reflexão para os trabalhadores do mundo todo e principalmente aqui no Brasil, que ainda enfrentamos momentos difíceis de uma transição econômica, mas vamos acreditar que tudo vai dar certo no futuro breve para todos nós brasileiros. Hoje o programa recebe a presidente da Comissão de Infância e Adolescência. A Comissão da Educação foi na terça-feira, quando esteve aqui o deputado Queiroz Filho, antes do feriado. E a gente está fazendo um balanço do início das atividades das comissões, porque as comissões foram instaladas depois da posse dos deputados e já começaram a trabalhar. E tem muita produção importante acontecendo, muitos debates, muita programação, já planejamento sendo feito para as comissões técnicas, que são uma espécie assim, de coração da Assembleia Legislativa. Hoje nós vamos conhecer o trabalho da Comissão da Infância e da Adolescência, que é uma comissão extremamente importante, que debate questões extremamente vitais, principalmente para essa demanda hoje de emprego, de primeiro emprego para jovens e adolescentes. O programa recebe hoje a deputada estadual Érica Amorim, que é presidente da Comissão da Infância e da Adolescência. A deputada, ela foi eleita, está exercendo o seu primeiro mandato e teve uma votação espetacular com 86.320 votos, eleita nas eleições de outubro do ano passado. É a presidente do PSD Mulher, o partido dela, o PSD, ela preside o PSD Mulher, que faz esse trabalho no sentido de atrair cada vez mais a participação feminina na política, isso é muito importante, e é presidente da Comissão de Infância e Adolescência na Assembleia. A deputada Érica é casada com o atual prefeito Caucaia, prefeito Naumi, que foi deputado estadual aqui na Assembleia Legislativa. Ela é mãe, é cristã, é evangélica da Igreja Presbiteriana e aqui na Assembleia defende causas da infância, da adolescência e da garantia dos direitos das mulheres. Está no ar o Questão de Ordem. Eu cumprimento você que nos acompanha todo dia aqui pela TV, nessa fidelidade aqui ao nosso horário, e também nos ouve na FM 96,7. A deputada Érica, é bom citar, também já foi secretária municipal de governo e articulação política do município de Caucaia. Ela, inclusive, esteve à frente da força-tarefa lá para Caucaia, reconquistar o selo Unicef por garantir direitos de crianças e adolescentes. Vamos conhecer um pouco do trabalho da Comissão de Infância e Adolescência que tem à frente a deputada Érica Amorim. Deputada, muito boa noite, prazer recebê-la. Tudo bem, deputada? Boa noite, Renato. Um prazer estar aqui participando do Questão de Ordem com vocês. Seja bem-vinda, deputada. Muito obrigada. Ô, deputada, antes de entrar na comissão, me chamou a atenção esse trabalho que a senhora fez lá em Caucaia para reconquistar o selo Unicef. Como é que foi isso? Porque isso é importante, porque são políticas públicas voltadas para a juventude, não é isso? Exato. O selo Unicef, ele trabalha... Caucaia estava fora. Isso, Caucaia já estava fora, sem o selo Unicef há mais de 8 anos. E a edição do selo é 2017 a 2020. Então, os municípios, eles se inscrevem, né, pleiteando aí o selo, mas com o intuito, claro, da promoção, né, da garantia dos direitos das crianças e adolescentes e visando também a redução de desigualdades sociais. Então, o Unicef vem, faz toda uma capacitação e aí busca, claro, junto ao município, que haja uma intersetorialidade maior, né? Ou seja, as secretarias de educação, de saúde, de assistência social, de juventude, esporte e juventude, e, enfim, todas essas secretarias possam estar analisando, né, as políticas para a criança e adolescente e possam estar interagindo mais, buscando efetivar essas políticas, né, buscando uma redução
dos casos de violência na adolescência, que hoje é um indicador do Unicef, se tornou um indicador do Unicef, buscando uma melhor cobertura vacinal, tanto para as crianças quanto para as gestantes, uma melhor... Existem umas metas, não é? Isso, são 11 indicadores que o município passa a buscar promover essas políticas mais assertivas, né, e integradas, e melhorar os indicadores dessas políticas. E aí, 2020, a gente vai ter o resultado. É um desafio, né, um desafio muito grande, mas a gente tem Calcaia está caminhando. Importância, com certeza. Calcaia está Coisa boa. Está também buscando aí reconquistar o selo Unicef. É porque essas políticas, né, deputada, infelizmente, alguns, né, gestores não dão continuidade. Seria tão bom, né, que a gente tivesse gestores, infelizmente nem sempre é possível. No caso de Calcaia, né, não houve essa preocupação, e a gestão do prefeito Naumi está retomando um trabalho que poderia não ter sido quebrado, né, porque é tão bom quando a gente tem políticas continuadas. Eu estava acompanhando a sessão da terça-feira, antes do feriado, e o deputado Sérgio Aguiar estava fazendo um pronunciamento com base numa pesquisa do IPES e da Fundação Getúlio Vargas, que mostrava como melhorou a qualificação, principalmente da juventude no Ceará nos últimos anos. O nível de pessoas que buscam emprego já com nível secundário, não só com nível fundamental, já inclusive com nível superior, quer dizer, jovens que estão se qualificando nas escolas do Estado, que melhoraram, escola de tempo integral, escolas profissionalizantes, e até com cursos de graduação, porque isso garante uma qualidade. Você tem ideia, um número que eu achei interessante, foi a queda do número de pessoas, de jovens com ensino fundamental, que em 96 era mais de 50%, isso caiu para pouco mais de 20%, ou seja, educar dá resultado, claro que demanda tempo. Então, quer dizer, isso é uma política continuada que nós tivemos. E que bom que isso está sendo retomado em Calcaia, deputada, porque lá na frente faz uma diferença danada. Parabéns. Com certeza, a gente fica feliz, a gente entende que a educação é um dos principais meios de redução das nossas desigualdades. Então, o Estado do Ceará tem esse destaque, né, em nível nacional, com melhorias nos quadros educacionais, né, despontando com a melhor educação, tanto em nível médio e também fundamental. E a gente fica feliz e quer, claro, que todos os municípios estejam mobilizados, né, nesse acerto e priorizando aí a educação também. E a senhora fez esse trabalho quando a senhora foi a secretária, inclusive de articulação política, tendo essa preocupação porque nós temos um problema no Ceará muito sério, deputada, que Calcaia não pode ser diferente, porque reflete em Fortaleza, reflete em todo o canto, porque os desafios são imensos. A história do neném, né, quer dizer, aquele que não estuda, não trabalha, e é um problema muito grave, né, porque ele fica muito susceptível, não é, àquele assédio, né, do traficante, etc. Quer dizer, ele fica vulnerável, né, esse jovem. É preciso que a gente trate esse jovem com políticas públicas bem eficientes. Com certeza. O Unicef ele traz também esse olhar, né, para os adolescentes que estão em situação de maior vulnerabilidade, e a gente entende que muitas vezes esses adolescentes, né, eles precisam realmente ser reconhecidos, se sentirem enxergados na sociedade. Muitas vezes eles partem para um outro caminho, porque ali aquele grupo o acolhe, às vezes o batiza, o chama de irmão, e muitas vezes ele precisa desse olhar. Então, nós, através não só do poder público, a sociedade como um todo, né? Eu sempre falo das instituições, né? das OSCs hoje, né? Que estão fazendo trabalhos relevantes em comunidades, e das igrejas também, que a gente precisa reconhecer que fazem um trabalho aí de muitas vezes estar trazendo esses jovens para dentro de trabalhos comunitários, para o esporte, para a música, e dando a eles uma característica de pertencimento, de se sentir pertencente, né, de algo e que é tão importante para eles. Estou aqui conversando com a deputada Érica Amorim, deputada estadual, que é a presidente da Comissão da Infância e da Adolescência, também preside o PSD Mulher, que é o partido dela, não é? Ela foi a deputada mais votada nas eleições do ano passado,
com uma votação belíssima, 86.320 votos. Deve lhe orgulhar muito, deputado, 86 mil, realmente uma votação esplêndida. Uma grande responsabilidade, né? Hoje a gente percebe como o nosso papel, né, tem uma relevância, principalmente enquanto mulher. A gente lutou por isso, por trazer voz também das mulheres, né, para o parlamento. E a gente sabe que... O olhar feminino é importante na política. Eu costumo dizer, né, que as mulheres elas têm uma sensibilidade para as questões públicas também. Né? Às vezes um olhar mais amplo em alguns aspectos e que é necessário aqui, né, compor também para a questão das nossas leis e das tratativas, né, de todo o parlamento. Às vezes, deputada, um gesto da mulher, ela tem um impacto, né? Eu me lembro aqui da posse do presidente, quando a mulher dele fez aquela tradução de Libras e depois, isso aqui é interessante, se descobriu que ela tinha todo um trabalho anterior, anonimamente, em defesa dessa questão. Como, por exemplo, a produção me passou a informação de que a senhora tem um engajamento nessas políticas públicas ligadas à infância, ainda quando, na igreja, que a senhora, isso é muito interessante, porque a senhora já trouxe toda uma experiência. E a senhora destacou bem, as igrejas fazem um trabalho muito importante com essa juventude dentro dos presídios. Eu já fiz programas aqui, as igrejas evangélicas, principalmente, também a minha igreja, que é a igreja católica, mas as igrejas evangélicas têm um trabalho que merece ser destacado. E a senhora teve esse trabalho já na sua igreja. Assim, eu sempre gostei muito de participar ativamente dos trabalhos da igreja. A gente não só ser membro, né, mas se sentir atuante ali naquele meio. E as igrejas que eu pertenci desde a minha infância sempre tiveram essa característica social de promover um projeto com crianças, com adolescentes, com as mulheres, né, trazendo capacitação, curso, buscando assim uma questão de melhoria da renda. E eu sempre gostei, sempre estive lá metida pelo meio, ora aprendendo, ora ensinando, mas eu acho que é muito importante esse trabalho e, com certeza, acaba sendo um apoio, né, para essas comunidades e a gente precisa reconhecer. E eu sempre gostei, sempre participei. A igreja é a igreja presbiteriana, que a senhora, a sua igreja. Isso. No Henrique Jorge. Sou membro da Igreja Presbiteriana Independente lá no Henrique Jorge e frequento também a Batista. Meus meninos gostam muito da Batista, mas enfim, eu acredito que a gente está inserido ali os aprendizados, né, os princípios e valores cristãos. Sem dúvida. Eu acredito que são base e são de suma importância. Então, eu tive uma época da minha vida que eu frequentei muito a Igreja Presbiteriana ali na Visconde Rio Branco. Sim. Com o pastor, o reverendo Otoniel Martins, e eu participava da escola dominical aos domingos. Foi um momento de crescimento espiritual muito importante para mim. Muito aprendizado. Embora eu católico, mas eu frequentei porque, afinal de contas, o cristianismo é o mesmo. Com certeza. A base é o ensinamento do grande mestre. Né? Verdade. Deputada Érica Amorim aqui comigo no Questão de Ordem. Deputada, então a presidência da Comissão de Infância, digamos assim, foi uma escolha acertadíssima, porque a senhora já trouxe toda essa experiência, deputada. Como é que está sendo presidir essa comissão, que é uma comissão importante, que tem um manancial, não é, de muita coisa a ser feita, a debater, discutir políticas públicas, e a Assembleia tem essa responsabilidade, deputada. Verdade. Para mim eu me senti muito feliz de poder presidir a comissão e a gente, assim, chegou já trazendo à casa alguns debates, né? Nós já promovemos 2 palestras e nós temos agora, para esse mês de maio, já algumas audiências, já promovemos também audiências públicas e temos algumas audiências agendadas, né? Já agora em maio? Sim, dia 18 de maio é o dia de combate à exploração sexual infantil. Sim. E aqui na casa nós promoveremos no dia 16 de maio uma audiência pública pela manhã à tarde. À tarde, audiência pública às 14h30. E também... Que deve ter o acompanhamento da TV e da Rádio FM Assembleia. Sim, muito importante, porque nós temos, assim, dados alarmantes, né, com relação à violência sexual,
né? Infelizmente, hoje ainda subnotificados, né? Nós ainda temos na rede mesmo de proteção dificuldades, né? Por que, deputada, a senhora tem alguma informação? Por que essa subnotificação disso? Porque é importante que a gente conheça a realidade como ela é, né? Infelizmente, existe isso e a gente precisa saber o quantitativo disso para a gente combater. Mas a subnotificação existe até na violência contra a mulher, né? Embora Sim, a Lei também. Maria da Penha deu muita visibilidade, mas ainda tem muitas mulheres que Temem, aguentam né? muito tempo antes de fazer a denúncia, né? É terrível e às vezes é tarde, né? Verdade. Infelizmente. Pelo medo, às vezes, né, da questão do conflito que pode ser inserido, né, se vai ter apoio da família, se não vai ter apoio, né? Quando se trata da criança é muito delicado. Às vezes dentro de casa, né? A maioria dos casos são dentro de casa, mais de 67%, né, das crianças violentadas e mais de 70% dos adolescentes, eles sofrem essa violência dentro de casa por um ente familiar, muitas vezes, né? E as mães, às vezes, temem, né, levar adiante. A própria criança, ela não sabe bem como lidar, né? Mas a gente precisa que a família como um todo tenha um olhar para essa criança. A criança, às vezes, ela não fala o que aconteceu ou o que ela está sofrendo, porém, ela muitas vezes demonstra o comportamento. Ela não fala, né? Como é que consegue? Porque às vezes a criança fica traumatizada e com medo, né? A Ela é criança ameaçada. fica com medo Ela é ameaçada. de expor. Entenda, muitas vezes, se for um ente querido, se for um padrasto ou pai ou um tio, que a maioria dessas violências, infelizmente, são Envolve os essa situação homens, triste, né? Então, a criança tem medo de falar para a família, mas ela muda o comportamento dentro de casa. Ela, muitas vezes, perde o interesse pelo brincar, ela, muitas vezes, fica mais triste, mais calada, ela perde o interesse escolar também, ela começa a ter um baixo rendimento escolar. Então, são comportamentos que devem estar sendo enxergados pela família com atenção, né? Buscando conversar com a criança, perguntar pontualmente, não, né, perguntar, teve alguma coisa que lhe deixou triste, né, hoje? E, às vezes, nesse perguntar, a criança pode se abrir. E a criança tem que sentir que ela tem ali alguém que ela pode confiar, né? Exatamente. E a denúncia pode ser feita, vai ter que ser feito um acompanhamento. E eu também julgo muito importante a gente entender que os agressores precisam também ser tratados. A gente fala da dependência química, a gente fala do alcoolismo, a gente fala de muitos tratamentos, mas esses também precisam ser tratados. Então, essas pessoas precisam, de alguma forma, de um acompanhamento para que não promovam depois com outras crianças também. Às vezes né? Sofreram, né, no passado, né? Sim. Embora, quer dizer, dependendo do nível de crime, eles precisam pagar, né? Claro, mas certeza. A gente tem que entender que muitas vezes é um processo que vem lá atrás, Isso. infelizmente. E, claro, cada um é responsável pelos seus atos, vai ter que ser punido. Porém, o afastar ou colocar, assim, ele recebeu uma pena, né? E cumprir aquela pena, resolveu, né? A raiz do problema. Então, assim, a gente precisa ter um olhar para além, né, das medidas que nós estamos utilizando, se elas têm sido realmente eficazes, né, para a nossa sociedade. Então, eu também me preocupo muito com isso. As crianças, essas crianças, elas têm consequências muito sérias, para além de um baixo rendimento escolar, elas têm fazem parte de um grupo de crianças que na adolescência vai fazer uso de álcool, de droga abusivo muitas vezes. Vão ser crianças que com maior frequência vão estar inseridas nas estatísticas de depressão ou de suicídio. Então, são consequências muito sérias, né? Aliás, o Freud tem uma frase, estou aqui com a deputada Érica Amorim, que é presidente da Comissão da Infância e Adolescência da Assembleia. O Freud tem uma frase, deputada, que diz assim: a criança é o pai do adulto.
Então, essa frase do Freud é fantástica, porque é na criança que se formata a personalidade de um adulto. Então, uma criança que é violentada, uma criança que é maltratada, ela vai refletir, ela vai ser um adulto desajustado, um adolescente desajustado. Por isso que é importante, não só a família, porque às vezes a família é quebrada, quer dizer, muitas vezes lares completamente despedaçados, e aí é um problema brasileiro, que a senhora deve discutir isso, né? É como a gente cria uma rede de proteção do Estado para ir ao socorro desses jovens, porque às vezes não basta esperar pela família. Como é que a escola pode trabalhar isso também? Porque a escola é o grande ambiente onde, por exemplo, as reuniões de pais e mestres, quando reúne a comunidade. É na escola que a professora vai perceber que, de repente, a queda do rendimento escolar da criança, o comportamento mudou. Verdade. E isso precisa ter alguma consequência das estruturas de proteção, o Conselho Tutelar e tal. Como é que a gente consegue, deputada, fazer com que esses organismos, de fato, funcionem para proteger a nossa juventude? É muito importante, né, que não só nesse período dessa semana do 18 de maio, né, que é o Dia Nacional de Combate. Dia 18 vai ser a audiência pública que se insere nesse contexto. O dia é dia 18. A audiência aqui na Assembleia será no dia 16 de maio. Porque é toda uma semana, né? Isso. Então, os municípios, eles geralmente se mobilizam muito nesse período, né, promovem palestras nas escolas, mas que isso não fique somente para esse dia. Porque é importante o trabalho de debater, de trazer palestras, de trazer orientação, é importante para que as mãezinhas aprendam a ter esse olhar e tenham condição de identificar também, né, de saber quais os caminhos para ajudar aquela criança e resolver essa situação. Tem algo interessante, deputada, que por exemplo, as prefeituras que cuidam da educação fundamental precisam ficar muito atentas quando uma criança falta à escola. Por que essa criança não está indo à escola? Sim. Quer dizer, a escola tem que notificar, a Secretaria de Educação tem que procurar saber, tem que fazer até uma visita à casa daquela... Por que essa criança faltou 3 dias? É verdade. O buscativo escolar, ele deve existir, né? E essas famílias, assim, precisam ser... A escola precisa ser parceira nesse momento, essa integração precisa acontecer para que essa criança ou esse adolescente retorne. Inclusive, um dado, né, que nessas estatísticas dos adolescentes, das mortes envolvendo adolescentes, os homicídios, mais de 60%, né, dos adolescentes mortos, eles já estavam fora da escola há pelo menos 6 meses. Então... É gritante mesmo. Quer dizer, como é que uma criança fica 6 meses fora da escola? Quer dizer, o Estado aí falhou, né? As políticas eu acredito públicas. Que os municípios devam ter, claro, o interesse, mas devem ter esse olhar mais atento e buscar. O selo Unicef trabalha isso também. Um dos indicadores é a redução da evasão escolar. Então, colocando o buscativo escolar aí realmente mais ativo nos municípios, entendendo também que essa característica da criança ou do adolescente está fora, a vulnerabilidade dele é muito maior. Tem um programa aqui do Ministério Público no Ceará, mais ou menos vai ao encontro dessa busca aí que a senhora falou. Eu já até conversei com os promotores que lançaram. Onde tem comarca, não é, há sempre uma articulação do Ministério Público com as secretarias municipais de educação para ficar atenta a essa questão da evasão. Como o Ministério Público tem poder de polícia, né, e chama inclusive os pais para chamar a responsabilidade, porque os pais têm uma responsabilidade com os filhos. Quer dizer, não pode... A família, a escola é importante, mas a responsabilidade de pai e mãe é insubstituível. O pai tem que arcar com a responsabilidade. Verdade. É um trabalho muito interessante de mediação, né, onde eles capacitam alguns profissionais da escola e formam um núcleo de mediação escolar. E chamam, né, a família para conversar e buscam ali mediar os conflitos e verificar qual é a dificuldade. Pode ser também, às vezes, até por questão de trabalho infantil, né? A criança está sendo levada, né, para junto com o adulto para o trabalho, né? E por conta disso está perdendo aula, está, né, deixando de vir à escola, enfim. É preciso realmente que a gente apure, né, o nosso olhar.
Deputada Érica Amorim aqui comigo no Questão de Ordem, que é presidente da Comissão de Infância e Adolescente. Deputada, o que mais no mês de maio? Esse debate é interessantíssimo, dia 16, dentro dessa semana, e o que mais a comissão pautou, porque tem um assunto que eu acho que deve ser objeto de debate lá, essa questão do bullying. A senhora citou aí problema de depressão entre crianças. Eu conversei com um amigo meu, tem psicólogos e tal, eu tenho amigos, e é impressionante como os consultórios psicólogos, de psicologia, de terapeutas, em Fortaleza estão repletos de adolescentes. Não sei o que está acontecendo, há uma crise, as pessoas parecem cada vez mais se individualizam, essa história da internet, do celular, as pessoas se fecham numa realidade virtual, uma amizade virtual, as pessoas não têm mais calor humano, até mesmo as famílias conversam pouco. Né? A gente vê uma família num restaurante, cada um está com um celular e ninguém conversa. E é impressionante, deputada, como está abrindo um vazio na juventude. É verdade. É algo que nos preocupa, porque a gente vive uma nova geração. Isso. Uma geração tecnológica e que é muito estimulada e que tudo é muito rápido e está sendo assim muito interativo, porém no âmbito virtual, né? No âmbito social, né? As pessoas, essa geração é a geração mais fragilizada emocionalmente. São ilhas, né? Então, assim, realmente é também uma preocupação nossa. Nós temos no dia 25 de maio, nós vamos trabalhar no dia 23, uma audiência pública tratando a questão da adoção, que é o Dia Nacional, é o dia 25, mas para junho nós queremos tratar, né, esse tema que é da compulsão digital, né, quais as consequências disso para a nossa sociedade, para a nossa juventude, como é que a família, né, deve estar atuando aí, percebendo essa compulsão e os danos, os consultórios realmente estão lotados, né? Porque se não tratar, chega-se ao limite, né? Sim. Quando ele se sente encurralado, quer dizer, ele parte para um gesto mais radical, infelizmente. Exatamente, a gente tem percebido o número, né, o aumento gritante do índice de suicídio. É verdade. Né, e isso é muito preocupante, de fato. Os adolescentes... É um vazio, né? Eles criam um vazio por conta de... É impressionante, é preciso ser estudado, isso é um fato novo que está acontecendo nessa geração. Exatamente, a gente aprender a lidar com isso, né? A gente já teve contato com alguns psiquiatras, alguns médicos da área, profissionais que estudam já, porque eu acredito que é um tema que deva ser trazido e que a gente tem que ter a compreensão. Porque eu sou de uma geração anterior, eu também. Né? Eu vim ter acesso ao celular, essa, vamos dizer assim, conectividade aí globalizada, essa globalização aí na palma da mão, já, né? Eu sou meio arredio aí, sabe, Natália? Eu uso o celular, mas eu confesso que não é minha praia, redes sociais, mas nós tivemos acesso na fase adulta, invasiva, né? Verdade. E hoje as crianças, desde cedo, já estão ali, ó, já reconhecem os ícones, não sabe nem falar direito, mas sabe aonde é que toca e onde é que abre. Eu acompanhei minha filha, né? Quer dizer, eu tenho uma filha de 25 anos, que eu acompanhei, é impressionante. Eles dedilham no celular, é um negócio impressionante, uma rapidez impressionante. Então eu tive essa experiência. É um estímulo que muitas vezes é positivo, abre muitas portas para o conhecimento, é uma geração muito mais sabida, vamos dizer assim, né? Porém, com certeza, muito mais exposta a riscos, né? E a gente deve estar muito atento. Deputada Érica Amorim aqui, no Questão de Ordem. Deputado, o bullying ainda é um problema? Sim. O bullying, né? Antigamente eu me lembro que eu tinha um termo. apelido no colégio, eu era baixinho, eu cresci depois, mas eu era baixinho, meio franzinozinho, branquinho, e o pessoal me apelidava e tal. E, enfim, eu confesso que hoje eu fico assim, mas todo mundo tinha apelido no colégio, ninguém ficou traumatizado. Hoje, não sei o que é que mudou, né? Quer dizer, às vezes eu tenho dificuldade de compreender isso. Esse negócio de bullying. O bullying, eu também não sou especialista na área, né? Mas a gente entende que essa questão das mídias sociais, das redes sociais... Assim, que expõe, né? Exatamente. Acabam
hoje trazendo um agravante. Por quê? Porque isso ocorre, então expõe de uma maneira muito mais ampla, né, aquela pessoa, ou aquela criança, ou aquele adolescente, enfim, o indivíduo... E hoje a exposição é uma intimidade, uma coisa absurda. É terrível. E aí isso é muito perigoso e torna muito mais danoso, vamos dizer assim, o impacto, né? Então, eu acredito que, assim, é muito debatido hoje nas escolas e, às vezes, muitos acham que não tem nada a ver, é normal você fazer um apelido, mas quando isso toma proporções maiores, é muito danoso e a gente sabe que existem casos de adolescentes, de crianças que cometeram suicídio, né, porque começaram a sofrer bullying ou porque tiveram uma foto exposta, né, ou porque um comentário e aquilo ali passa a ser replicado e é terra sem lei ainda. Né? Terra sem lei, todo mundo fala o que quer, usa as expressões. Imagina uma menina, uma jovem, adolescente que é exposta de uma forma vil, como às vezes acontece. É terrível isso, porque para apagar aí não apaga, né? Quer dizer, essa coisa quando ganha a rede é difícil. É verdade. Ninguém sabe onde vai parar. É um negócio impressionante. É muita violência, é muita maldade. É verdade. Deputada Érica Amorim aqui comigo. Deputada, isso mês de maio, né? Então o mês de maio está realmente bem puxado na comissão. Mas debate é que não falta nessa área, né? Verdade. A Comissão da Infância tratou agora esse mês sobre alienação parental, né? Nós trouxemos um especialista, um advogado que também é especialista, teve livro publicado e que através, inclusive, de um momento dele aqui na casa, em 2013, foi fruto da lei, né, aqui no nosso estado, da alienação, sobre alienação parental. É um tema que a gente entendeu que precisava retornar à casa, né, visto que muitas famílias, né, praticam a alienação, colocam a criança contra o pai, ou a mãe coloca contra o pai, ou o pai contra a mãe. Já tratei desse assunto, é muito sério isso. Exatamente, que também tem consequências emocionais, psicológicas para a criança, e que, às vezes, deixa em situação de dificuldade. Inclusive, nós tivemos participação de vários conselheiros tutelares, estudantes de direito, né, profissionais também da área do direito, que trazem a dificuldade enfim, a nível judiciário, se concluir um trabalho ou se penalizar, inclusive, porque não tem equipe, às vezes, suficiente para tratar o assunto. Precisa de uma equipe multidisciplinar, mas nós também tratamos outros temas, né, durante esse período. Agora... Mas, enfim, eu estou percebendo, e os nossos telespectadores, nossos ouvintes, de que a Comissão da Infância tem feito um trabalho extremamente profícuo, né, praticamente em pouquíssimo tempo, né, porque as comissões foram formadas no final de fevereiro para março, né, praticamente março e abril, 2 meses. Nós estamos entrando agora no mês de maio. É verdade. Isso é importante. Mas a gente está atento às demandas que chegarem, né? A gente quer tratar, mas esse calendário, todos esses temas debatidos, trazendo especialistas, esse tema sobre a compulsão digital é um tema que nos preocupa e que a gente quer trazer agora em junho, enfim, muitos outros, inclusive promover seminários, né, para trazer capacitação. Os conselheiros tutelares nos sugeriram e solicitaram isso também para alguns temas, porque esse ano teremos eleições, né, no Conselho do Conselho Tutelar. Eles quem acabam compondo aí essa rede, né, nos municípios que estão na ponta, visitando as famílias que estão ali nas comunidades, conhecem a realidade, né, e eles precisam realmente estar capacitados, estar melhor preparados para como atuar, né, diante dos conflitos e da questão da proteção da criança. Deputada Érica Amorim aqui comigo. Deputada, a senhora está apresentando um projeto que eu achei muito interessante, que eu queria que a senhora explicasse um pouco, o ECA Móvel. Como é que é isso? O ECA Móvel. O ECA, todo mundo sabe, é o Estatuto da Criança e do Adolescente e tal, e tal, e tal. E a senhora tem um projeto que indica a criação do ECA Móvel. Como é que é isso? Como é que é o ECA Móvel? É um carro, né? Quer dizer, um caminhão, sei lá, um ônibus, trailer. A gente visa que seja implementado um veículo que possa estar levando, possa estar itinerante nas comunidades, trazendo a orientação sobre
sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, trazendo também essa rede do serviço de proteção e garantia dos direitos. Então, assim, trazendo serviços também, como a questão da certidão de nascimento. Nós ainda temos, né, um número que às vezes até nos chama a atenção. No Ministério Público tem um trabalho com relação a crianças que não têm ainda a certidão. Crianças que não têm ainda a certidão de nascimento. E aí notificar para existir algo. O nome é parecido com esse. Eu agora não estou lembrando. Porque em tese, né, quer dizer, essa pessoa não existe, ela não foi registrada. Né? Então, estima-se que mais de 10% ainda. Né, existem e no Nordeste, principalmente. Famílias todas, 4 gerações foram identificadas. Lá no município eu acompanhei, lá em Caucaia, enquanto primeira-dama também, acompanhei o início desse projeto, Documentar para Existir. Documentar para Existir, que é em parceria com o Ministério Público. E foi encontrado família onde a avó, né, a mãe... Assembleia, a deputada, fez uma reportagem, uma série de reportagens, que foi até premiada, exatamente nesse projeto. E foi inclusive a Caucaia, a senhora falou em Caucaia, eu me lembro de uma matéria, não sei se foi o Tiago que fez, que registrou essa família. E o jornal aqui da Assembleia mostrou uma série dessas reportagens, mostrando esse trabalho, mostrando esse projeto, que é Documentar para Existir. E citou esse caso concreto, que mostrou a família todinha. 4 gerações. Sem a certidão de nascimento. Certidão incrível. De nascimento. E aqui em Caucaia. Se bem que Caucaia é um município grande, o pessoal pensa que Caucaia não é só o centro, etc. Não. Tem localidades bem longe, é um grande município, mas a gente fica imaginando assim, poxa vida, na região metropolitana isso acontece. Então, o ECA Móvel, ele estaria nas comunidades também, né, subsidiando esse trabalho, trazendo orientação, né, e informação, mas também trazendo serviços, né, nessa questão da documentação, né, das famílias, trazendo informação e ajudando na mobilização, porque o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele está para proteção integral, mas a gente precisa movimentar cada vez mais essas informações para que cheguem à população como um todo, né? Deputada Érica Amorim aqui comigo. Deputada, fale um pouco desse projeto de lei 282. A senhora quer atendimento prioritário às vítimas de violência, como é que é isso? São as mulheres? Sim, as mulheres que são vítimas tanto de agressão física quanto de agressão de violência sexual, a gente entende que elas têm ali, elas sofrem... Uma situação de emergência. Uma situação de emergência e duplamente elas são violentadas, né, física e emocionalmente. Então, essas mulheres chegando... Hoje já existe a lei do minuto seguinte, que garante às mulheres, né, apenas chegando em qualquer instituição, né, meio de saúde, ou numa UPA, né, ou no hospital público, ela tem a prioridade que apenas nos exames, falando, né, que ela sofreu a violência, o estupro, ela tem ali imediatamente garantido por essa lei o atendimento prioritário. Porém, as mulheres vivem muitas violências também físicas, né? E determinada vez me perguntaram, inclusive, como é que vai ser esse atendimento. Então, assim, eu fiz uma comparação, por exemplo, chega um cidadão que se acidentou, que, enfim, por queda ou por qualquer motivo, teve uma fratura no seu braço. E chega uma mulher que sofreu uma violência doméstica, uma agressão física com o braço fraturado. Quem vai ter a prioridade? A gente entende que ambos necessitam, porém ela, pela natureza emocional, fragilizada, enfim, ela necessita ali ter uma prioridade no atendimento. Às vezes vítima do companheiro, sim, na maioria dos casos. A gente visa que as equipes, né, de atendimento da rede pública, de urgência, emergência, da saúde, estejam mais com esse olhar mais apurado e tratando com mais humanidade essas mulheres que sofrem essas violências, visto que esse projeto está tramitando? Está tramitando esse projeto? Sim, vai entrar essa semana. A senhora está apresentando aqui na Assembleia. Projeto de lei número 282, que visa garantir o atendimento prioritário às vítimas de violência nas unidades de atendimento públicos e também particulares, porque também
A defesa do direito da mulher é uma das prioridades, um dos focos do mandato da deputada Érica Amorim, que é a presidente da Comissão da Infância e do Adolescente. E a senhora quer criar o Dia Mundial de Imunização, né? Seria no dia 9 de junho? Isso. Esse projeto não foi votado ainda não, tá? Não. Está em pauta. Na verdade, 9 de junho já internacionalmente. O Dia já Mundial. A senhora quer o Dia Estadual. O Dia Estadual entendi. de Imunização, também com o objetivo, né, de estar possibilitando maior número de palestras, maior envolvimento. Conscientizar, né? Isso, na questão de estar trazendo as pessoas à consciência da prevenção, né, da saúde básica, Porque se é uma coisa calendário aí vacinal. Se é uma coisa que o Brasil conseguiu, né? Tem um bocado de coisa que não funciona no Brasil, mas tem um bocado de coisa que funciona, Sim. né? A gente melhorou um bocado de coisa, né? Porque eu acho que a gente tem aquele complexo de vira-lata, de achar que no Brasil nada funciona, mas na verdade não. Por exemplo, essa questão da vacinação pública é um êxito no Brasil. Quer dizer, Verdade. desde cedo que tem aquela cartilhazinha para o menino, é pública, de graça, para todo mundo. Então, acho que isso é uma conquista cidadã, né, no Brasil. Verdade. E é incrível como as pessoas deixam de levar as crianças para tomar as vacinas. Isso aqui é um absurdo. Ainda acontece, né, com relação a algumas vacinas, né, houve erradicação, vamos dizer assim, de algumas doenças, porém, por às vezes descuido, achar que está tudo sanado, né, volta um surto e de repente até uma situação... O sarampo agora voltou? Exatamente, aconteceu, né, estamos tendo casos aí de meningite, enfim, então nos preocupa e eu acho que a gente sempre tem que estar alerta, sempre tem que estar buscando orientar mais e trazer de uma forma geral, mais consciência, né, a todos os cidadãos com relação à importância da vacinação. Deputada Érica, eu queria agradecer. Mais alguma coisa, deputada? A senhora fica à vontade. Nós estamos também, através da comissão, Sim. trabalhando visitas às instituições de acolhimento institucional, né? As casas, os lares que fazem o acolhimento. Vocês estão planejando e estão visitando. Nós fizemos duas visitas e nós temos programadas mais 20 visitas. Então, a gente deseja conhecer de fato como é que tem acontecido o acolhimento. A realidade, né? Isso, as crianças que são vítimas de violência sexual ou de algum tipo de negligência, enfim, que precisam ser afastadas da família, onde elas estão sendo cuidadas, como tem sido, quais as condições dessas casas e de que forma também, através, né, da Assembleia, através das nossas proposituras, a gente pode estar fortalecendo esse cuidado com essas crianças. E ajudando o governo, né? Porque às vezes é uma política que está furando e a Assembleia tem esse papel também de chamar a atenção do Estado. Sim, para sim. corrigir. Verdade, verificar os orçamentos, enfim, essas casas estão ligadas à Secretaria de Ação Social, mais ou menos isso? Sim, as instituições, elas são ligadas e funcionam em apoio também com os órgãos do serviço social, da assistência social dos municípios. É importante isso aí. A senhora já visitou 4? Duas. Vai visitar mais 20. Isso, temos 20 programadas para no decorrer até o final do ano. Aí. A gente pretende acelerar para agora, até meados do ano e, enfim, a gente conseguir concluir e fazer um relatório, né, que possa nos subsidiar também nas proposições, mas também para conhecer de fato a nossa realidade das vulnerabilidades, quais os maiores casos, né, e como essas equipes têm conseguido trabalhar efetivamente. Até conhecer mais essa realidade com base no fato concreto, né? Exato. Isso é importante. Deputada, obrigado. Parabéns. O nosso público pôde aqui perceber que o trabalho da Comissão da Infância e da Adolescência, que tem à frente da deputada Érica, está de vento em popa. Muito bom. Porque muitas vezes as pessoas ligam a televisão e veem só o plenário e tal, e acham que o deputado só é o plenário, né? Porque o plenário é digamos assim, é a azeitona da empada, né? É aquela coisa mais visual, ou então as reuniões, mas na verdade o grande trabalho parlamentar é exatamente esse que a senhora relatou aqui, porque isso subsidia políticas públicas, inclusive projetos que melhoram a vida das pessoas ou dos segmentos, no caso aqui,
os jovens, os adolescentes. Essa é a intenção, Renato. E a política é para isso, né, Natan? Verdade, a gente fica feliz, a gente quer contribuir o máximo possível, mas a gente entende que somente realmente estando próximo, nos aproximando, ouvindo, discutindo os temas, deixando que as pessoas, né, participem também, é que a gente vai poder buscar essa assertividade maior. Então tem que envolver e estar junto também. Deputada Érica, a senhora tem formação em serviço social? Não, eu sou administradora de empresas. Porque a senhora tem um cuidado tão grande que eu pensei que a senhora tinha feito serviço social, né? Uma visão social muito arraigada, muito importante isso. É administradora de empresas. Sou administradora de empresas. Legal. Deputada Érica, obrigado. Eu que Parabéns. agradeço e um abraço a todos. E volte sempre aqui Muito para obrigada. a gente acompanhar o andamento, né, da Comissão da Infância, que está fazendo um trabalho espetacular. Muito obrigada, Parabéns à vai senhora ser um prazer. e a todos os membros da comissão. Obrigada. Deputada Érica Amorim aqui comigo hoje no programa Questão de Ordem. O programa fica por aqui, a gente volta amanhã. Até lá.